Profissão adestrador. Bom, como que eu comecei? Né, Pipa? Pipa e suas penas fractal. Ó. Bom, em 2013, 2012, eu comecei tendo os meus primeiros animais de estimação de total responsabilidade minha. Então eu queria saber como eu podia me comunicar melhor com meus animais. E toda vez que eu via alguém que fazia algo incrível com seus animais, eu pensava, por que eu não posso fazer também? Né? E eu não só comecei a pesquisar, mas comecei a aplicar. Eu acho que essa é a parte mais importante dos fundamentos de um adestrador, que é aplique. Porque só aplicando você vai ver o que funciona e o que não funciona. Né? Existem alguns adestradores aí que não têm animais de estimação, que eles trabalham só com animais dos outros. Eu não acho isso uma ideia muito válida, né? Porque, do contrário também, tem uns adestradores aí que têm animais que não são bem relacionados e não são bem adestrados. Eu acho que isso é pior ainda, né? Mas, lá naquela época eu quis me relacionar melhor com meus animais, eu acabei aplicando. E cada aplicação que eu fazia era meio que um estudo, sabe? Eu sentava na frente do animal e ficava ali, estudando e aplicando e tendo pergunta e fazendo pergunta e obtendo resposta. E às vezes o animal fazia uma pergunta e obtinha uma resposta diferente. Então era você ter essa sensibilidade de saber lidar com essa interação e com esse feeling, né, dessa comunicação aí. Beleza? Então naquela época lá eu comecei e desde então eu não vejo o porquê de você achar que você é o dono de toda a sabedoria. Ai meu Deus. De não buscar por mais conhecimentos, né? Uma vez também que eu gosto de pássaros e de cães. A Pipa tem alguns meses, então ela é ainda um pouco bruta, né, Pipa? Então... Ai, meu Deus do céu. Esse biquinho gosta de sair bicando. Então eu sempre estou dentro de alguns cursos, de alguns workshops para ver como que a galera aplica, porque a gente percebe que ao passar do tempo as coisas vão refinando e vão surgindo métodos mais eficientes. Então eu sempre gosto de buscar métodos eficientes e saber mais sobre a metodologia por detrás de um bom treino e da reabilitação de alguns casos. Esse eu acho que são os dois assuntos que mais me interessam. Reabilitação de alguns casos e uma boa sessão de treino, né? E aí o que acontece é que o que você pode esperar ou não de um adestrador, tá? Com o passar do tempo eu comecei a trabalhar então com um adestramento e tal, e o que eu percebi é que as pessoas esperam que a gente transforme os animais delas num robô. Tipo, ok, seu cachorro sabe andar do seu lado agora na coleira, é só sair andando com ele. Não é assim que funciona. Você não pode esperar que um adestrador ele transforme o seu cachorro num robô. Aperta Enter que tudo vai funcionar. Tá? O papel do adestrador hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, que eu acho que isso está muito mais forte, é ensinar o dono. Eu não preciso... Eu tenho que conhecer o animal, eu tenho que dar alguns gatilhos, vamos começar a trabalhar nessa linguagem aqui, porque essa linguagem é que vai funcionar, no meio de várias linguagens. Então eu posso experimentar várias linguagens e ver qual que vai ter maior eficiência e passar para o dono como que ele vai aplicar essa ferramenta. É isso, é ensinar o dono a aplicar a ferramenta. Dono que não está a fim de se envolver com o cão e está esperando que o adestrador seja um segundo dono, não vai ter êxito. O cão sempre vai ser um com o adestrador e outro com o dono, tá? E não só cão, mas como pássaros, esses animais que são mais inteligentes mesmo. Esses animais eles têm uma técnica de comunicação, eles têm uma técnica de treinamento, eles têm uma técnica de relacionamento.
sabe? Então você pode utilizar diversas linguagens para você aplicar isso. E se trata mais de você, como dono, aprender de um adestrador, né, que ele vai lá na sua casa e vai te ensinar essa parada, e aí ele te ensina e você tenta aplicar. Acabou o papel do adestrador? Não, porque o adestrador ele vai refinar. Eu duvido muito que uma pessoa consiga aprender na primeira sessão de treino. Ontem mesmo eu passei uma sessão de treino para uma cachorrinha, que a mulher queria desenvolver novas habilidades da cachorrinha, que ela estava tendo dificuldade em aprender novas habilidades, fazer a cachorrinha passar por alguns obstáculos. E na mesma sessão a gente fez 4 ou 5 novos truques e passamos por diversos obstáculos, até mesmo uns gigantescos, assim. É claro que isso não vai acontecer sempre, porque eu estava esperando que a gente primeiro sensibilizasse algumas coisas. Mas o que aconteceu é que a sessão de treino foi tão eficiente que pum, 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 saiu tudo, sabe? Mas o que é difícil? Fazer a pessoa aplicar os fundamentos. Então, na primeira sessão, às vezes eu apresento os fundamentos, depois eu aplico os fundamentos, aí depois eu mostro para o dono, olha, como que você vai aplicar esses fundamentos, beleza? Aí numa segunda sessão, numa segunda visita, eu vou lá e deixa eu ver agora, eu quero ver você aplicando as ferramentas. Vamos corrigir, vamos refinar, vamos polir algumas coisas, beleza. Como eu ainda, em toda a sessão de treino que eu faço com os meus animais, eu sempre penso como isso podia ser melhor, sabe? Às vezes, quando eu uso o clicker, cada clique que eu dou, eu penso, podia ser um segundinho antes, ou um segundinho depois. Então, eu acho que a maior qualidade que eu tenho, assim, é tentar ser cada vez mais preciso no que eu faço para ter mais eficiência, assim. Que seria ter mais resultado de maneira mais rápida e mais correta, mais consistente, de uma maneira que seja mais eficaz para mim e mais simples para o animal compreender, né? Então essa que é a vantagem, e é isso que o adestrador faz, beleza? Se você quer alguém que passeie com o seu cão, que cuide do seu cão, essas coisas, esses são serviços diferentes, mas o que você tem que aprender é que, independente do caso que você tenha com o seu cão, ele poderia ser um campeão nas mãos de um adestrador, certo? Vamos supor que você tem um caso difícil. Se um adestrador pegasse ele, um adestrador bom, um adestrador de competição, e levasse ele para competir, ia dar, não ia dar? Lógico que ia dar. Por quê? Porque o cara tem as ferramentas e o conhecimento certo. Então, é lógico que pode ser difícil de você aderir 100% desse conhecimento, mas eu acredito que se às vezes as pessoas aderirem 10 ou 20% do conhecimento, elas vão refinar muito mais o relacionamento com seus animais. Tanto cães como pássaros, assim, que são as minhas especialidades, né? Então, essa é a função do adestrador hoje em dia. Seria adestrador-professor, né? Que ele é aquele que vai ensinar ao dono do animal como se relacionar com o cão, como proporcionar um melhor bem-estar para o cão, quais, sei lá, qualidade de vida, alimentação, passeios, brinquedos, essas coisas que são ideais para o animal que você tem. Para o cão, para o pássaro, para o border collie, para o pitbull, para a arara, para o periquito, para a galopsita. Então essa é a profissão adestrador, tá? Então se trata de você sair ensinando pessoas. E isso é muito difícil, porque a gente pode pegar todos os casos, assim, um adestrador que gosta do que está fazendo, eu gosto do que eu faço. Eu adoro me relacionar com os animais. E quando eu vejo um challenge, eu acho, às vezes, não diria que é mais legal, mas está em outra categoria de muito legal, né? Por quê? Porque quanto mais difícil for o challenge, maior vai ser nosso resultado, a nossa transformação, né? Um cão que morde se relacionar bem com uma pessoa, já é uma transformação gigantesca, assim, sabe, cara? Um cão medroso começar a se sentir mais seguro é uma transformação gigantesca. Então essas coisas valem muito a pena também. Só que outra coisa também que é muito legal é você... Ai, que carinho gostoso, meu amor. É você poder ensinar
Tipo, diversos truques. Hoje em dia, os meus cães têm em torno de uns 30 truques. Eu queria chegar em torno de uns 50 truques. Os pássaros têm em torno de uns 10 a 20 truques. Então, é legal essa coisa de você se relacionar com o animal, e quem gosta de fazer isso é uma coisa fácil de fazer. Mas o que é difícil? Saber transmitir isso para as pessoas, né? E eu tento ainda, como eu me relaciono com pessoas desde sempre, né? Eu tento sempre transmitir de uma maneira, de uma linguagem que seja muito mais simples de me relacionar com a pessoa, né? Para a pessoa entender o que eu estou fazendo ali naquela sessão de treino, que ela vai ter que tentar replicar isso sozinha depois. Quer um carinhozinho? Quer um carinhozinho? Oh, meu Deus. Tem que saber quando a gente quer um carinhozinho, né? Então, essa é uma das coisas mais difíceis que você pode estar começando e falar: eu adoro adestrar animais, vou começar a trabalhar como adestrador. Cara, é ótimo mesmo se relacionar com animais, e como você vai adestrar os animais dos outros, você vai ter a oportunidade de conhecer milhares de casos, milhares de animais diferentes, o que faz você enriquecer mais o seu conhecimento e poder ter maior aplicabilidade também, enfim, e aí se relacionar com esse montão de animais, né? Mas o difícil, meu querido, vai ser você passar para as pessoas. É muito difícil uma pessoa que quer adestrar o seu cachorro tá querendo investir um pouco nessa relação com o seu cachorro. É muito difícil a pessoa querer se envolver com a causa, né? E eu me lembro de ler num livro uma seguinte questão, que é: seja a causa, sabe? Seja o problema. Às vezes as pessoas falam: meu animal tem um problema, eu não consigo tocar no meu papagaio. Ué? Com certeza, se você fizesse o treinamento adequado, você ia conseguir. Então o problema é você e não o papagaio. Meu Deus do céu, você ama minha orelha, né? Então, assim, seja o problema da situação que você vai ter mais resultado. Pipa, pipa. Sabe? Então, profissão adestrador é muito legal, é muito divertido se relacionar com os animais, mas do outro ponto tem o lado humano, que é um lado difícil de se trabalhar, viu? Mas no final das contas, você tem que fazer aquilo que você faz por pura paixão, e eu acho que isso no final é o que vale a pena, sabe? Nunca achar que você é o dono da razão, porque até hoje eu ando aprendendo. Não vai lá ver. Não lembro. Até hoje eu conheço alguns caras bons aí no ramo do adestramento, a gente troca umas ideias, eu continuo aprendendo, sabe? Eu vejo gente fazendo como que seria a sua sessão de treino, e mesmo que não seja igual a minha, eu acho que é muito legal também a maneira como certas pessoas fazem. Às vezes você não precisa ficar comparando se a sua sessão de treino é melhor ou pior do que a pessoa faz, sabe? A pessoa está fazendo a sessão de treino que é mais aderente para ela e para o pássaro. Então eu não tenho que ficar comparando se eu sou melhor ou pior do que o outro. Eu sei que eu consigo ter os resultados que eu quero ter, tá? Então, pipa, meu Deus do céu. Então, assim, não tem essa de... E outra, que quem tem que avaliar meus métodos ou não são outros adestradores, assim como eu não avalio outros adestradores também, e sim o meu cliente, né? Meu cliente só tem que entender que ele tem que se envolver com os animais dele. Beleza? Então é sempre em busca de conhecimento, porque as pessoas ainda estudam os seres humanos, imagina os animais, sabe? Imagina, eu acho que a gente sabe muito como treinar um pássaro, um cachorro, um gato, mas eu acho que a gente ainda tem muito que aprender com esses animais, porque se a gente soubesse de uma maneira mais simples ainda passar a mensagem que eles estão querendo ouvir, ou saber interpretar a mensagem deles, a gente poderia ter muito mais êxito no nosso relacionamento, mas a gente tenta fazer isso através do adestramento. Beleza? Ai, Pipinha. O que mais que eu posso dizer sobre a profissão
adestrador, busca de conhecimento sempre, aplicar, eu acho que aplicar tem que ser maior do que a busca de conhecimento, você aprende muito mais aplicando do que só na teoria. Tem umas 20 técnicas aí que eu sei de teoria de adestramento de cães e de pássaros, mas eu aplico mesmo umas 2 ou 3. Por quê? Porque foram as que eu tive mais simpatia, mais aderência, mais simplicidade na hora de aplicar. Então é isso. Eu espero que vocês pensem e reflitam se vocês forem se tornar adestradores ou se vocês forem adquirir um adestrador que ele vai ensinar você, não o seu cão, ou o seu pássaro, ou o seu papagaio. Beleza? É isso. Dá tchau, Pipa. A Pipa ainda não sabe dar tchau, mas ela vai aprender a dar tchau. Falou e até mais!